Falar do Flamengo, que recebe o poderoso Palmeiras. É poderoso Flamengo, é poderoso Flamengo, é jogo de alto nível e é Copa do Brasil. Meu Deus. É time de tradição. Desde quando as bolinhas do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil colocaram frente a frente Flamengo e Palmeiras, O Flamengo e Palmeiras nessas oitavas de final. o confronto já passou a ser tratado como um dos mais importantes da temporada. Mais uma vez, os dois principais clubes do país, que vem brigando por títulos nos últimos anos, farão dois duelos decisivos. Vai ser um duelo difícil, né? Como sempre. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão independente do campeonato. Então, é claro que a gente sabe da qualidade do adversário também. Pedro pode ser uma arma importante. Com 28 gols, o atacante é o maior artilheiro do futebol mundial em 2024. No último encontro entre os dois times no Maracanã, ele fez 2 na vitória por 3-0. Aliás, o Flamengo tem se dado bem diante do Palmeiras jogando em casa. Nas últimas 5 partidas aqui no Rio de Janeiro, foram 3 vitórias rubro-negras e 2 empates. Para hoje, Tite vai poder contar com quase todo o elenco. Os únicos desfalques são os atacantes Bruno Henrique, em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo, e Carlinhos, que não pode atuar por já ter defendido Nova Iguaçu na competição. De La Cruz, recuperado de dores no tendão de Aquiles, volta ao time. E no gol, Matheus Cunha vai ganhar mais uma oportunidade. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. O Rossi vem fazendo um grande campeonato. Mas tem ali 2 grandes goleiros. Um para a Copa. Um provável Flamengo tem Matheus Cunha no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas formando a defesa, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio de campo. E no ataque, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Bom, aqui temos aquela famosa prévia, e é prévia mesmo, porque não tem nada garantido, ainda mais com a qualidade do Flamengo. Agora, o Tite deve levar a campo, isso é confirmado, porque na coletiva ele disse que o Matheus Cunha era o goleiro da Copa do Brasil. Então, ok. Mas olha só, Varela, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno foram preservados no jogo do final de semana. O Ayrton Lucas na esquerda, tem também aqui o Vinha, né, uma outra opção. Mas o Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta no meio, que aqui a gente sabe que funciona muito bem essa engrenagem. E aí na frente o Gerson, o Everton Cebolinha e o Pedro. Confronto de meio de campo. A gente está falando agora de Botafogo e Bahia. O confronto de meio de campo de Palmeiras e também Flamengo é um confronto interessante de a gente acompanhar. Um time muito bom. Não acho que vai mudar a linha de defesa. Eu acho que essa é a linha de defesa. O Tite sempre foi muito coerente com as suas escolhas. E do meio de campo para frente é um time que muda muito de direção, muito inteligente na criação. Palmeiras, se não ficar ligado, vai ter dificuldade. Agora, o Bruno Henrique não vai estar disponível, que é uma pena para o Tite, né? Que seria um nome interessante, uma alternativa. Mas aqui o time é muito sólido. Muito bom. E alguns jogadores, como o Arrascaeta e o Pedro, passam por um momento excepcional. E eles foram decisivos. O Arrascaeta fazendo gol com assistência, Pedro gol. Não, o Pedro já tem 28 gols até agora na temporada. Então a gente vê um Flamengo que é muito sólido. A defesa muito bem montada, Exato. Muito bem estruturada. Eu acho que a figura do Pulgar ou até do Léo Ortiz, quando joga de volante, dá também mais segurança para a zaga. Que correspondeu quando a ausência de Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, enfim, o Ortiz acabou jogando como um volante, acabou correspondendo. Essa linha de defesa ali que a gente acabou de mostrar ali com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, muito tempo foram titulares, né? Aí o Davi Luiz recuperou a posição, tem um mérito muito grande, que é um jogador muito experiente e vem fazendo um grande trabalho também, Loirão. Um outro jogador que também não é tão badalado, tão comentado, mas acho que vem fazendo uma temporada de crescimento é o Gerson. Sim. Já do campeonato estadual para agora, evoluiu muito, faz uma função tática bem importante também. Então, o Tite, ele não dá aquele espetáculo com o time, goleadas, mas tem conseguido resultados importantes e às vezes o torcedor fica chateado, vaiando, eu não acho justo. Porque essa questão técnica que o Flamengo tem, qualidade o Flamengo tem para isso, não está aos olhos do torcedor bastando só vencer os jogos, somar só os 3 pontos. Você precisa dar espetáculo, por isso existe essa cobrança em relação ao trabalho do Tite. Bom, já vamos falar do lado palmeirense da história. Deixa eu dar uma... Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, vamos ouvir personagens desse jogaço de logo mais. Difícil, né? Como sempre. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão independente do campeonato.
Então, é claro que a gente sabe da qualidade do adversário também, ver o que o professor vai ter para trabalhar nesses 2 dias. Espero que a gente possa sair com a vitória, e se Deus quiser. É claro que todo atacante entra em campo pensando em marcar, né? Mas eu vou dar o meu melhor para se Deus quiser sair mais um gol. Um grande jogo de bola, André Donk. Os 2 grandes times dos últimos anos do futebol brasileiro, num confronto histórico de Copa do Brasil, André Donk, fale sobre Flamengo e Palmeiras. Esse é pro Dorival, a comissão também tá lá, né? Assim, a gente tá falando dos times dominantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Sul-americano. Sul-americano também, de fato. Mais do que a qualidade, a rivalidade que foi criada entre essas 2 equipes. Acho que a grande rivalidade entre clubes de diferentes estados hoje no futebol brasileiro é entre Flamengo e Palmeiras. E chegam no momento, não dá para falar em crise, muito longe disso. Mas mesmo o Flamengo, numa sequência de vitórias, não chega no seu melhor momento da temporada, ainda que tenha conseguido 3 vitórias seguidas com a volta dos uruguaios depois da Copa América. Faz muita diferença, vai com o time completo. Até por isso eu acho que o Flamengo, pro jogo de hoje, é favorito. Porque ele vem num momento melhor, na sequência de resultados, força máxima, diante de um Palmeiras que a oscilação tem sido um pouco maior, e ainda mais na ausência do Estevão. E aquela coisa do Palmeiras, do Abel Ferreira, dos últimos anos? Ele tem um plano, ele recupera o time no momento difícil. Justamente ele nessas poupou ocasiões. todo mundo no Brasileirão. O torcedor mais otimista do Palmeiras já está esperando. Palmeiras vem voando hoje. Ou estou errado? Fica confiante porque o histórico fala a favor em relação ao histórico do Abel. Mas pensando no momento, a ausência do Estevão, para mim é muito... A gente está falando de um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Hein? O Tite não vai ser surpreendido por um Palmeiras que se reinvente. Não vai entrar acomodado. A gente sabe qual vai ser a atuada desse jogo. O Flamengo vai ter que tomar iniciativa. Isso para o Palmeiras não é drama nenhum. O Palmeiras, com o Abel, conquistou grandes coisas na vida com o adversário vindo. O Palmeiras até gosta. Dependendo do momento, o Palmeiras até gosta. Tem essa questão dos desfalques. Os desfalques do Palmeiras não são só de nomes. Eles estão situados num setor. O setor defensivo do Palmeiras. Fora o melhor jogador, para mim, do campeonato, né? O Estevão, que não vai poder jogar. Está ali com o Matheus Pereira, do Cruzeiro. Também é um desfalque na frente. Mas o setor defensivo está muito desfalcado. Então é ali, a grande reinvenção vai ser ali. O Abel continua com um plano, Abel. Está de pé. Você falou o melhor jogador do campeonato, o Estevão, citou o Matheus Pereira, e aí eu já toco a bola para o Eugênio fazendo uma pergunta. Pedro, joga vôlei? Não. Poderia até jogar vôlei, ele tem altura para isso, né? Tem o biotipo para fazer um meio de rede ali, né? Mas não, ele joga futebol, joga muito bem. Vive um bom momento o Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E faz o principal, né, Eugênio? Faz gol. É gol. Agora, eu entendo assim, é um jogo que vai passar muito pelo que o Abel vai planejar de estratégia. Falei aqui, né, que a gente lembrou aqui quando ele poupou jogadores contra o São Paulo, lá antes da final da Libertadores, quando ele falou que tinha um plano e tal, e ele... Dessa vez não falou que tem um plano, mas é óbvio que ele poupa o time inteiro contra o Vitória, pensando em ter os jogadores em melhores condições para propor contra um Flamengo surpresas. E a surpresa, Tipo? Eu não sei. Se eu soubesse, Vai ser surpresa. se o Tite soubesse, eu acho que ele vai aprontar alguma escalação um pouco diferente. Muito forte. Sim, esse é um ponto. Intensidade. Esse é um ponto. Começa daí. E assim, o grande mérito do Abel em grandes jogos decisivos é, primeiro, ele consegue trazer o time dele para uma mentalidade de competição num nível muito alto. Então o time entra muito focado para jogar. Quando enfrenta o Flamengo, e foi assim, aliás, foi um jogo horrível pelo Campeonato Brasileiro aqui no Allianz, foi um jogo em que o Abel teve como objetivo anular as principais peças do Flamengo. Então a questão toda do jogo hoje, ainda mais o jogo sendo no Maracanã, vai ser essa. O que o Abel pode fazer para anular as principais peças do Flamengo e como anular. Então, nesses grandes jogos, eu imagino, né, que ele e a sua comissão, eles se aprofundem no
no estudo do adversário, as possibilidades que o adversário tem, qual a característica de cada jogador, o que faz, como explorar também falhas defensivas do Flamengo, que jogadores podem dar brechas. Então ele trabalha muito em cima disso, porque ele sabe que é nesse tipo de jogo que ele se consagra. Não é no jogo com o Vitória. O jogo com o Vitória seria importante, ninguém queria perder, ele sai irritado, mas ele sabe que esses jogos com o Flamengo são jogos que vão mostrar, ele é um técnico que faz a diferença, como já fez em outras oportunidades. E a partir daí, propor muita intensidade contra um Flamengo que não é tão intenso. O Flamengo teve intensidade contra o Atlético Goianiense no domingo por 35 minutos, depois baixou a intensidade. E aí acho que vai ser um jogo muito para ver quem tem mais fôlego para manter o nível alto de competição durante 90 minutos ou 100 minutos. Quem conseguir fazer isso tende a ter melhores condições de ganhar. E também, qual vai ser a estratégia do Palmeiras? Vai ser só se defender, anular o Flamengo, ou vai encontrar também maneiras de ferir o Flamengo, né, no aspecto defensivo? O Flamengo, eu não vejo o Tite mudar muito o time do Flamengo. O Tite ele é um técnico que tem uma característica de desenvolver o time dele e trabalhar em cima do que ele já tem firme. Então, a gente vai ter a volta do De La Cruz, então Pulgar, De La Cruz, aí o Gerson volta a jogar aberto pela direita, ele jogou domingo por dentro, jogou muito bem. Dos tempos modernos. Então o Gerson de novo pela direita, o Arrascaíta circulando por trás ali na intermediária, perto do Pedro, e o Cebolinha pela esquerda. Esse é o Flamengo, a gente já sabe qual é o Flamengo. E aí, óbvio, o Abel também sabe. O Abel vai tentar parar esse time e a partir daí, uma vez parando o time, onde a defesa do Flamengo tem problema. Esse é o jogo. Levanta o dedo aqui, Eugênio Leal, para trazer as escalações. Bora lá. Prováveis formações de Flamengo e Palmeiras, começando com o Flamengo de tanta gente, de Adriano Imperador. Estava se esbaldando no fim de semana com o amigo Aloysio Chulapa. Esbaldando no bom sentido, se divertindo. Que dupla. Como se divertiu em campo o Adriano Imperador. E Petkovic, que ainda é o artilheiro com mais gols, o estrangeiro com mais gols marcados do Brasil, mas seguido de perto agora por Arrascaeta. Jorjan de Arrascaeta. Matheus Cunha, o Tite já disse, adiantou. Matheus Cunha é o goleiro das Copas. Pelo menos da Copa do Brasil. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Arrascaeta. O Rafael Prats falou, por que você não lança Arrascaeta, o Enzo Francescoli dos tempos modernos? Eu falei, calma, dá uma segurada. Tá jogando muito o Arrascaeta, mas segura. Segura, Prats. Cebolinha e Pedro. É o provável Flamengo. Vamos ver o Verdão. O Verdão de César Sampaio e de tanta gente. César Sampaio que hoje é auxiliar do Tite no novo Flamengo. Com Everton, Marcos Rocha ou Mike? Tô achando que vai o Mike, hein? Tô chutando aqui. Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, o maestro verde, Dudu, Flaco Lopes e Felipe Anderson. E depois dessa provável escalação, eu chamo a vinheta, estrelada por Rafael Prats, porque chegou a hora do Sai do Muro. Como o nome já diz, não tem muretagem aqui, tá? Não é permitido empate. Eu já vou começar, vou dar o exemplo aqui. Ordem alfabética? Abel. Então vamos lá. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O meu palpite é Flamengo 2, Palmeiras 0. André Donk. Flamengo 2, Palmeiras 1. 2-0 o palpite de Abel Neto para o Flamengo. 2-1 o palpite de André Donk. Com gol de quem? Para o Verdão. Gol de quem? Flaco Lopes. Sabia. Professor Celso Dario Unzelt. Sabe que ninguém vai acertar, né? Porque vai empatar 1-1. Não vem com esse papo. Já começou não vem com muretagem. Não é muretagem, tem razão, professor. Não vem O com esse empate papo faz furado. parte do futebol. Agora... Existe, sabia, essa possibilidade? Não tem Sai do muro, não existe É. essa possibilidade. Só porque tem que pular do muro, eu vou pular pro lado do Donk. Onde você tá aqui, Donk? Aqui. 2-1. Pra quem? 2-1 pro Flamengo. 2-1 Flamengo. Todos menosprezando a Força Verde, o trabalho de Abel... eu ia falar Abel Pereira. Abel Ferreira! Diga, Inclusive Eugênio, você menosprezando. Você está de verde.
Eu concordo com o professor Celso Zelt. Não vai muritar. Quando ele diz que o resultado mais provável é um empate. Eu vejo um jogo muito equilibrado. Como os 3 companheiros aqui apostaram na vitória do Flamengo, e só por isso, eu aposto na vitória do Palmeiras por 1-0. Isso, aí você salva o print. Exatamente. Vitória do Palmeiras por 1-0? Pedro... Para equilibrar a mesa, entendeu? Pensar no coletivo. Somente para equilibrar a mesa. Pedro, é mesa Eu gostaria tenista? de apostar num empate 2-2. Mas não é permitido aqui pelo seu regulamento, Abel. Gol de quem? Você não nos permite. Rafael Veiga? O gol de... Dudu, hein? Gustavo Gomes de cabeça, aqui... aos 44 do segundo tempo. Dudu Vitor é Reis. Vitor Reis. Vitor Reis, bom. Então tá aí. Este foi o Sai do Muro de hoje. Eu tô aqui... Não, eu falei 2-0. Por que eu pus 2-0? Pode soltar a vinheta. Meu dom. Boa noite, diz aqui o Guel. Será realmente um grande duelo esses jogos contra a Porcada. Acredito na classificação do Mengão. Eu também acredito. Na verdade, ele é Miguel. É que ele escreve de uma maneira diferente. E ele pede like para o canal. Obrigado. Eu acho que você tem razão. Vai ser uma batalha épica. É o confronto entre os dois times mais vitoriosos dos últimos 5 anos, times que estão dividindo campeonatos brasileiros e Taça Libertadores e Copa do Brasil. Então, tem tudo para ser uma batalha épica. Eu só temo, o diabo, o gelo não quer cair dentro do meu uísque. Eu só temo que sejam jogos amarrados, jogos ruins de ver. Não acredito que o Palmeiras venha para cá, para o Maracanã, para jogar de peito aberto com o Flamengo. Ainda mais depois que perdeu o Estevão. Não vai vir jogar de peito aberto. Vai vir todo trancadinho, tentando sair em contra-ataque. Com certeza é isso que o Abel vai fazer. Agora, e o Flamengo nessa história? O Flamengo não costuma jogar bem contra adversários retrancados. Claro que o Palmeiras não vai ser uma retranca, como foi, por exemplo, o Vitória, ou como foi o Criciúma. O Palmeiras não vai jogar fechado lá atrás, em 2 linhas de 4, com um cara sozinho na frente. O Palmeiras vai atacar também. Mas acho que vai atacar menos do que seria normal num jogo que não fosse mata-mata. E vai atacar menos do que faria se o Estevão jogasse. Então eu temo muito que o jogo vai ser um jogo muito amarrado e sem aquele jogo que não é prazeroso de ver. Tomara que o Flamengo consiga fazer um gol logo de cara, que aí muda toda a situação. Se o Flamengo mete um gol logo de cara, o Palmeiras tem que sair. Até porque o Palmeiras sabe que não ganha do Flamengo no Allianz Parque desde 2017. Então tudo que o Palmeiras quer é sair pelo menos com um empate daqui. Mas se o Flamengo, nos primeiros 10 minutos, mete um gol no Palmeiras, desarruma toda essa estratégia, e aí o jogo pode se tornar muito bom. Agora, se acontece o contrário, já bati na madeira. Se o Palmeiras faz um gol no Flamengo, aí mesmo é que o jogo vai ser uma pancadaria, uma retranca infernal. Vamos lembrar como é que foi o Flamengo e Palmeiras do turno. Os times desfalcados e batendo, um jogo horroroso. Olha o Trajano, que está sempre aqui com a gente. Apesar das dificuldades, eu acredito na classificação do Mengão. Like. Deus queira. O próprio Trajano diz, será difícil, é favorito, mas não será fácil. Não será mesmo. Não acredito. O Miguel lembra, na maioria das vezes o Flamengo joga bem no Allianz Parque. Verdade. O Flamengo costuma jogar bem no Allianz. E digo, não perde lá desde 2017. Então, se o Flamengo vence aqui, a situação do Palmeiras fica muito difícil. Olha aqui, o primeiro superchat é do Beto Martins. Kika, como nós, é favorável ao estádio. Apenas alerta até hoje sobre riscos ou ameaçaram de morte. Que isso? Ele só pedia transparência e profissionalização. Manipulação política num momento histórico.
Emoção gera pouca reflexão, né? Pô, Beto, isso é o fim do mundo, né? Isso é o fim do mundo. Você dá uma opinião técnica, como é a do Kika. O Kika talvez seja o cara de todos os youtubers que mais conhece a história das construções dos estádios, como se faz para construir um estádio, como é que se paga os estádios. E ele está certíssimo em dizer que é preciso atenção. Não é uma coisa tipo assim, não, vou comprar o terreno, todo mês eu deposito lá 200 milhões para a obra do estádio. Não, não é assim. Então, de fato, o Kika está certo em fazer isso. Agora, alguém ameaçá-lo de morte é um absurdo completo. Né? É um absurdo completo. Essa notícia é que eu queria comentar. É uma notícia do UOL Esporte, que diz assim, Gabigol busca reaproximação com a diretoria e pode renovar com o Flamengo. Pedido de permanência da torcida tem influenciado na decisão do jogador. Gente, quem me segue aqui sabe que eu tenho dito seguidamente que o Gabigol quer ficar no Flamengo. O Gabigol não quer sair do Flamengo. O que ele quer é que o Flamengo lhe ofereça um contrato mais longo do que o contrato de apenas 1 ano que o Landim mandou oferecer para ele. Se ele continuar performando, entrando bem como ele tem entrado, se ele, por exemplo, aproveitar o jogo contra o São Paulo, em que ele deve ser titular, já que o Pedro tomou o 3º cartão amarelo, e fizer gols e decidir a partida para o Flamengo, crescem exponencialmente as possibilidades dele e do Flamengo se entrarem num acordo para que o contrato seja de pelo menos 2 anos. E se for de 2 anos, ele já aceita. Podem ter certeza disso. Outro jogador que está na Arábia e pode retornar ao futebol brasileiro é Michael, atacante Michael, aquele que teve sucesso aqui com a camisa do Flamengo. E, segundo o site Meu Timão, o Corinthians enfrenta a concorrência de Flamengo e Cruzeiro pela contratação de Michael. O atacante tem um acordo para rescindir o contrato com Al Hilal depois da Supercopa Saudita, que acaba no dia 17 de agosto. O Timão está disposto a usar parte dos 57 milhões de reais, verba que a patrocinadora Master disponibilizou para reforços, para dar uma compensação financeira ao Al Hilal para ter Michael quanto antes. A informação que eu tenho do lado do Flamengo é: não entraremos em leilão por nenhum jogador, seja Michael, seja qualquer outro jogador. Também não me falaram que o jogador não interessa, mas também não me falaram que o jogador interessa. Eu entendo esse discurso, porque se falar agora, o jogador interessa, daqui a 20 dias contrata o jogador, eu fico mal aqui perante aos meus inscritos e seguidores aqui nas redes sociais. Mas Michael é um nome que agrada muita gente no Flamengo, a gente sabe disso. Porém, tem muita coisa ainda para ser definida, tem o Corinthians aí que está disposto a investir pesado. Fato é que a saída de Michael lá do Al Hilal está bem encaminhada de fato. Você, torcedor rubro-negro, você tem que ficar feliz. Nós, e eu vou me colocar aí porque eu sou torcedor do rubro-negro, estamos vivenciando um marco histórico. O Flamengo está dando o primeiro grande passo, de fato, para poder construir o estádio próprio. Tudo bem, a construção, iniciando até acabar, vai demorar aí pelo menos uns 6 anos. Mas o que são apenas 6 anos para quem esperou mais de 100 anos? Só falta isso para o Flamengo, ter um estádio próprio. E esse estádio não vai ser um estádio qualquer. Não vai ter capacidade de 20 mil, não. Capacidade para 80 mil pessoas. Será uma arena linda, belíssima. E o torcedor carioca ele tem que ficar feliz, porque vai valorizar demais aquela região que hoje é pouco valorizada. Seja o torcedor rival do Flamengo, que mora por lá, que tem comércio por lá, tem que ficar feliz. É um marco histórico. E o Flamengo está fazendo isso tudo sozinho, através de uma reestruturação financeira que começou em 2013, quando o Flamengo teve que devolver o Wagner Love ao clube russo, porque não tinha condições de pagar o salário do jogador. Hoje, em 2024, 11 anos depois, o Flamengo vai tirar do próprio bolso o dinheiro, a verba para comprar um terreno, que não será barato, para a construção do seu estádio próprio. E óbvio que com esse estádio próprio, o faturamento do Flamengo vai crescer e muito. Vai ser absurdo, tem venda de name rights e renda, tem muita coisa. Então, parabéns a todos os envolvidos e você, torcedor rubro-negro, bata no peito
e diga: eu estou vivenciando isso tudo que está acontecendo. É um marco histórico. É isso aí, nação. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar o like de vocês, ajude no nosso crescimento. Gabriel Barbosa aí, um grande ícone, um grande ídolo da nação rubro-negra, que ficou fora de alguns jogos aí, né? Entrou muito bem nas últimas partidas e pretende sentar com a diretoria do Flamengo para tentar uma renovação de contrato, né? O atleta resolveu ceder, né? E outra coisa, ele pode ser titular no jogo contra o São Paulo no sábado, já que Pedro estará suspenso, além de Pedro Luiz Araújo, que levou um cartão amarelo indiscutível. Foi uma grande injustiça. Flamengo e Palmeiras logo mais às 20 horas no Maracanã pela Prime Video. Fico por aqui, voltando daqui a pouco com mais notícias sobre o nosso Mengão.